Contraponto Notícias está de volta. Se você ouvisse falar sobre uma cidade que conseguiu superar a economia capitalista e que na Espanha, onde há uma média de 30%, Zé Luiz, está chegando já, quais são os índices de desemprego? Está em torno de 26%, desemprego geral, a população, mais de 50% entre os jovens. Quer dizer, uma taxa aí beirando os 20%, mais de 20% de desempregados. Hoje é 26%. Entre os jovens, o desemprego ultrapassa os 50%. E seria uma cidade onde não há desempregados, vivendo num contexto onde a taxa de desemprego supera os 20%. E também não há morador de rua, né? Não há criminalidade, não tem nem polícia. Você acreditaria? Bom, a gente foi lá conferir, né? Essa cidade é Marinaleda, que fica na província de Sevilha, no sul da Espanha. E como você viu aí na entrevista da vice-intendente, a Esperança, né? Ela falou na comarca, né, que Marinaleda fica na comarca. E eu queria, antes da gente começar a comentar sobre Marinaleda, explicar que a Espanha é dividida territorialmente em comunidades espanholas. As comunidades são divididas em províncias, as províncias em comarcas e as comarcas em ayuntamentos. As comarcas não são obrigatórias, né? Então você tem o Estado Nacional, as comunidades autônomas, no caso Marinaleda está na Andaluzia, que é o sul da Espanha. As comunidades autônomas são divididas nas províncias, como você disse, e alguns municípios podem criar comarcas. Nesse caso, Marinaleda integra uma comarca, mas nem todos os municípios estão unidos em comarcas, né? Pois é, eu queria, vamos lá, começar a comentar aqui, primeiro, a grande surpresa que foi encontrar uma cidade onde se chegou a esse nível de desenvolvimento, né? Que é o que a gente entende como desenvolvimento. Certamente que a taxa de crescimento econômico e todos aqueles dados, aquelas variáveis, industrialização, considerados aí como critérios de desenvolvimento, talvez não seja a grande preocupação em Marinaleda. Em Marinaleda, o conceito de desenvolvimento está associado a bem-estar, ao atendimento e a importância que as pessoas têm para o governo na cidade. Zé Luiz, fala um pouquinho para a gente sobre essa nossa experiência. Pois é, uma cidade onde a palavra-chave é a solidariedade, né? E é muito interessante, está aí o segredo, porque a Marinaleda, no meio de uma Espanha em crise radical, com muito desemprego, né, é uma cidade praticamente sem desemprego, uma cidade que funciona à base de cooperativas, ela está no campo, a produção, né, de oliva, de muitas oliveiras, de azeite de oliva, e uma população que optou por um outro caminho, né, por um caminho alternativo da construção da solidariedade. E foi muito interessante, né, nós chegamos em Marinaleda em torno de umas 10h30 da noite, né, e a cidade tinha alguns bares abertos, um restaurante aberto. Nós entramos no restaurante e foi muito interessante, que é aquela coisa assim que a gente vê em filme, né? Bom, chegam dois forasteiros e todo mundo para olhar, né, a chegada, e nós fomos aproximando assim, né, devagarinho das pessoas, perguntamos, falando, olha, a gente teve notícia no Brasil por meio da internet, por jornais importantes, como é o País, que é um jornal espanhol de circulação global, hoje o Le Monde, que é um jornal francês de circulação global. Marinaleda tem um site que vale a pena o telespectador visitar. Se colocar no Google Marinaleda, chega no site da prefeitura, com informações sobre o município, as fotografias sobre o município. É muito interessante. E nós chegamos lá, perguntamos, e coincidentemente nós fomos parar do lado, talvez seja um dos poucos caras de direita da cidade, né? Ele falou, não é bem assim. Aí o outro já interviu, começando a bater um papo, e a gente não tinha hotel reservado, nem nada, e eu falou, olha, o fulano de tal, ele mora logo ali, ele aluga quartos, né? E nós batemos lá na porta do Antônio, né? E o Antônio, 11 horas da noite, nos atendeu, falou, não tem quarto para alugar agora, mas o meu primo viajou e a casa dele está vazia, toma a chave. Muito interessante, não perguntou o nome nosso, nada, e nós fomos lá para a casa do primo do Antônio, passamos a noite. No dia seguinte fizemos a entrevista com a vice-prefeita, né, a Esperança, e começamos a tomar contato com essa cidade, que a gente pretende voltar lá, né, professora Tatiana, para saber mais, experimentar mais isso que nos surpreendeu. Acho que a gente viu ali algo que é muito interessante, onde a gente constata que a gente sempre defende, é possível fazer diferente, é possível ser diferente, é possível construir uma história diferente para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu estado, para o seu país. Nós somos donos da nossa história, né? Isso que a gente está sempre defendendo em sala de aula, aqui no programa, e a gente vê ali um exemplo concreto. É sempre muito bom a gente ver um exemplo concreto de como que efetivamente ali
a população de Marinaleda e agora uma cidade vizinha, que é Mata Redonda, estão construindo uma história diferente. Né? Há 30 anos que eles começaram a construir essa história, uma história de solidariedade, uma história de paz. E mantém a mesma gestão, porque não há impedimento para reeleição. É muito interessante a gente ver até na entrevista, né, com a Esperança, quando se pergunta, pode reeleger, porque aqui no Brasil tem essa coisa meio mitológica, tem que... Para ser democrático, tem que ter alternância. Tem que ter alternância, mesmo que está bom, você é obrigado a mudar. Né? E não é assim. Porque não é de ter alternância, é ter revezamento. É ter revezamento. A ideia não é ter ter revezamento. Se pegar a democracia norte-americana, de 4 em 4 anos muda o presidente, mas os interesses representados são os mesmos. O projeto é o mesmo. O projeto é o mesmo, interesses representados. Então não adianta mudar o nome, o projeto é o mesmo, e se nem todo mundo está incluído. A gente vê ali um projeto onde todo mundo está incluído, tem espaço para todo mundo. E quando eu pergunto, ela responde, claro? Claro. Se está bom... Né? Porque é obrigado a mudar, tá bom, continua e tá tão bom que é um projeto onde todos estão incluídos. Né? É verdade. Então... Bom, tem uma outra coisa, uma outra questão, Zé Luiz, que eu acho importante a gente chamar a atenção do telespectador, a questão do feriado. Né? Dia 12 de outubro, que foi o dia que nós realizamos a entrevista, 12 de outubro de 2012, é um feriado na Espanha, feriado nacional, onde se comemora os grandes descobrimentos. Né? E em Marinaleda houve um boicote ao feriado, porque as pessoas trabalharam normalmente, a cidade funcionou normalmente, e a Esperança fala na entrevista, né, que nós passamos aqui no primeiro bloco, que eles não comemoram porque eles não estão de acordo, eles acham que não tem nada para comemorar, o que nós também estamos de acordo, né? Na verdade, houve uma invasão da Espanha aqui nas Américas e muitos horrores foram cometidos nesse período. No caso do Brasil, foi aí protagonizada pelos portugueses, mas dentro do mesmo contexto, né, de exploração, de descobrimento, de ocupação. Invasão, né? Exatamente. Uma guerra onde alguns historiadores especulam que só no século XVI teriam morrido cerca de 20 milhões de pessoas, habitantes originários aqui na América. Então, efetivamente, não tem o que comemorar, né, a invasão da América, e 2 de outubro é o dia do exército espanhol, né, é o dia da invasão da América, eles colocam lá como descobrimento da América, onde chegam aqui os espanhóis, depois chegam portugueses, ingleses, holandeses, franceses, e, como eu disse, segundo alguns, só nesse século XVI morreram mais de 20 milhões de pessoas, continuaram morrendo e ainda continuam morrendo nos dias de hoje. A gente está aí, o telespectador deve estar acompanhando o caso absurdo dos Guaranis Caiovás, né, no Mato Grosso, onde uma decisão da Justiça Federal está mandando tirar, né, quase 200 pessoas dessas terras que eles ocupam, que eram terras deles, e hoje levando à destruição da cultura desse povo. Isso nós estamos no século XXI ainda presenciando esse tipo de violência. Né? É verdade, ainda hoje não tem nada para se comemorar, né? Não tem nada para comemorar. E, inclusive, nós temos motivos para nos envergonharmos do que ainda ocorre no Brasil, como é esse caso aí. Bom, mas a Esperança fala uma outra coisa, e a gente já está aqui no finalzinho do programa, nós vamos reservar aqui o último minuto para mostrar as fotos, né, que nós comentamos. São fotos que nós tiramos dos muros em Marinaleda, onde fazem várias referências à questão da luta pela terra, da paz, essa utopia que é um mundo diferente, enfim. Né, isso aí o telespectador pode acompanhar com as fotos que nós vamos mostrar, uma foto também da cidade, uma foto das casas que foram construídas, são habitações a preços módicos para os habitantes de Marinaleda. Todo mundo tem casa, participa da construção da sua casa. Né? É verdade, é um projeto muito diferente. Mas a questão ainda que eu não quero deixar de falar é o fato, né, da Esperança ter comentado que eles são, antes de tudo, uma nação andaluz. Né? Ela se considera antes andaluz do que espanhola. E isso é muito interessante, né, porque nós estamos também passando por um processo onde a crise econômica repercute numa crise de fragmentação do Estado Nacional. Né, que nós vamos deixar aqui para outro programa. Precisamos fazer um programa sobre isso, comentar a Espanha, né, Andaluzia. Exatamente, a Catalunha que quer se separar. Basco, e outros países, a Escócia querendo sair do Reino Unido, né? É verdade. Flandres querendo sair da Bélgica. Isso. Uma coisa que não apareceu na entrevista, mas ela chegou a comentar conosco, foi sobre o idioma, né? Falando que muitas pessoas dizem que eles falam errado, ou seja, eles não falam espanhol, eles falam o idioma errado. Mas ela disse, eu não falo errado, eu falo andaluz. Né? E isso é muito interessante, porque ocorre a mesma coisa aqui no Brasil, né? Quantas pessoas são
ridicularizadas, são por causa diminuídas. das variações regionais do idioma, que é uma riqueza. Por causa da idioma, variação, né, regional da linguagem culta, e com isso elas são colocadas como inferiores. Né? E ela fala, olha, eu falo andaluz, que é o jeito andaluz de falar o espanhol. Né? Então, bom, enfim, eu espero ter outra oportunidade para voltar a falarmos aqui de Marina Leda, e a gente vai passar agora para vocês as fotos, né, que estão aí numa montagem feita pelo Bruno Salles aqui da TV Comunitária, e que mostra um pouco essa trajetória e o apoio de muitas organizações de esquerda ao projeto de Marina Leda. E se você tiver oportunidade, vá conhecer Marina Leda. O Contraponto Notícias volta na próxima semana.